Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ivan Grecook da 5576 e hoje a nossa convidada tem uma trajetória um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas eu vou deixar ela contar um pouco mais sobre isso. Muito bem-vinda ao Pode Harmonizar, doutora Sâmia. Obrigada, Ivan. É um prazer estar aqui, né, receber esse convite e vir atender, claro, para passar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui. Te agradeço muito pelo convite. É um prazer ter você aqui, doutora. Doutora, assim, ó, a gente conversou um pouco antes sobre a tua história, né? Você me mandou, assim, literalmente uma redação. Foi muito legal, foi bem diferente do que eu tô acostumado. Dissertação, né? Mas, assim, é muito interessante a maneira como você colocou a tua história, a tua trajetória. Mas, assim, me conta um pouco mais sobre isso. Então, Ivan, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Como eu cheguei até aqui, né? De onde tudo começou. E, na verdade, desde criança eu tinha um sonho de cuidar das pessoas. Então, tudo começou com a escolha de fazer farmácia, né? Na verdade, meus pais sempre mudaram, meu pai sempre mudou muito de cidade. Eu fui parar no Maranhão com, acho que 8 anos de idade, mais ou menos. E por lá, né, muito precária, uma vida muito difícil das pessoas. E aí essa questão de cuidado afloresceu ainda mais, né? Floresceu. Interior do Maranhão? Não, eu sou mineira, mas meu pai foi para lá em 90. E tá lá até hoje. E aí a gente foi, nessa época, né, estudamos lá, só que quando veio a necessidade de se dedicar aos estudos, e eu queria, sim, fazer faculdade, por questões de precariedade, a cidade mais próxima que teria uma faculdade era 1 hora de Açailândia, no Maranhão, que eu morava. E aí eu resolvi voltar para Minas para estudar. Então eu vim para a casa da minha madrinha, né? Fui para Minas, para a casa da minha madrinha, e resolvi fazer farmácia. Já tinha um sonho lá no fundo de fazer medicina, mas... Por que farmácia, assim? Minha madrinha é farmacêutica, acho que teve uma certa influência dela, né? É uma madrinha muito presente, que é aquela história de madrinha mesmo, é uma segunda mãe. E eu sempre gostei muito de química, então tinha muita relação com a questão escolar, né? Nessa fase da vida, realmente, a gente tem uma dificuldade de experiência. Nossa, se fosse falar hoje o que eu faria, seria um pouquinho diferente, mas não me arrependo. E aí fui para a farmácia, né? Na farmácia, trajetória difícil, um curso muito difícil, mas que a gente foi levando e seguiu firme na questão da formatura. Me formei e logo em seguida eu passei num concurso público. Fui para a Vigilância Sanitária Estadual do Estado de Minas Gerais. Lá eu fiquei. Comecei um mestrado, uma pós, fiz pós com mestrado na mesma época, umas loucuras assim. Mas eu sempre fui de não desistir. E quando eu eu tentei 2 coisas juntas e passei nas 2, né? Uma pós em gestão em farmacêutica pública e um mestrado em saúde coletiva. E sempre achei que, inclusive na saúde pública, seria muito importante ter conhecimento e pesquisa. Então, para me dedicar àquilo que eu estava fazendo, eu achei importantíssimo ir para o mestrado. E fui. Foi nada fácil, trabalhar, fazer mestrado junto, e uma pós final de semana. Foi muito difícil, mas também cheguei ao fim com muita dedicação e muito feliz com os resultados. Certo. Então você fez farmácia, fez farmácia, pós-graduação. Fiz uma pós em gestão de assistência farmacêutica e um mestrado em saúde coletiva. E o que te levou a querer estudar medicina depois de tudo isso? Pois é. Aí a medicina veio como uma necessidade interna de que tinha alguma coisa faltando no cuidado com as pessoas. A farmácia é muito dos bastidores, né? E a vigilância sanitária, mais ainda, né? Mal vista, nem todo mundo quer... ninguém quer receber. Mas o engraçado disso é que, assim, eu vejo a vigilância sanitária como absurdamente essencial. Sim. E eu quero que eles sejam os mais chatos possíveis para a gente ter menos problema também, né? A nossa tentativa, eu com 14 anos de vigilância sanitária, foi conscientizar as pessoas da importância da vigilância sanitária. Eu brincava, eu falei, recebe a vigilância como uma consultoria gratuita, porque está aqui, é um olhar de fora, com altíssimo conhecimento para te auxiliar. Tem toda uma disponibilidade da vigilância, geralmente. Por exemplo, o pessoal chega para fazer uma vistoria em uma clínica, alguma coisa,
pelo menos pela experiência que eu já vi, tipo, eles dão sempre uma assistência bacana. Sim, mesmo. Tipo, a eles parte falam, olha, isso aqui não pode ser desse de jeito, você tem que conhecimento. ajudar disso, né? Porque realmente o Brasil é um país de muita legislação, né? É muito difícil você ter conhecimento em tudo. Então a vigilância é para controle e garantia de qualidade, é essencial você receber e acolher aquelas informações, porque são os nomes, assim, as expertises naquele assunto, né? Então, aí, eu segui na vigilância e a medicina veio com esse... Como se tivesse uma formiguinha cutucando lá no fundo do coração, sabe? Eu quero ir além desse cuidado. Eu quero cuidar das pessoas de forma mais próxima. E aí, eu não tinha condição financeira e passar 13 anos depois numa universidade, numa federal, fiz o Enem, mas eu pedi auxílio ao meu pai, ele me ajudou, meu marido, né, me ajudou muito a gente pagar a faculdade. Então, eu comecei um estudo no cursinho 3 meses antes do vestibular e falei, Sami, a única oportunidade que você tem. Eu meio que me desafiei. Dá um jeito de passar agora, essa é a única vez. Porque, assim, eu já tinha uma construção de carreira formada. E eu queria uma outra coisa, mas eu ainda estava nada. Será que é para ser? Então eu falei, se for para ser, vai acontecer. A gente tem visto muitos médicos que eles falam sobre transição de carreira, né, de uma área para outra, etc. No teu caso foi uma transição de carreira de uma carreira mesmo para outra carreira totalmente diferente, Sim, né? Com certeza. Apesar de estar dentro da área da saúde, mas o campo de atuação é totalmente diferente, né? E aí, o engraçado que eu tenho uma história do próprio dono do cursinho, né? Vendo a minha empolgação e a minha certeza, me chamou para conversar, Sâmia, cuidado. Mesmo particular, não é muito difícil passar de primeira. Eu fico com muito receio de você se frustrar demais. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, se for para ser, vai ser agora. Se não for, é porque não era. E aí, foi. Deu certo, passei no vestibular. Eu lembro do resultado, do dia do resultado, foi assim, nossa, muito emocionante, muito impactante, ter certeza de que as coisas seriam construídas diferentes a partir daquele momento e que Deus estava naquele processo. Bacana. Você estava com quanto? Com 14 anos de carreira nessa época já? Não, nessa época eu estava com 7 na vigilância. Que até terminar aí eu continuei na vigilância e fazendo medicina. Doutora, assim, uma coisa que pouca gente sabe também é que além de quem tem doutorado, né, apenas médicos e advogados eles podem ser chamados de doutor ou doutora no Brasil. Isso é uma lei, né? Então, assim, qual que é a sensação de ver o doutora na frente do teu nome? Olha, impactante, né? De tamanha responsabilidade trazer esse DRA aí para frente do nome, né? Quando eu percebi que realmente chegou a hora de atuar, agora a vida dos pacientes estão nas suas mãos, foi assim de grande impacto mesmo saber que aquilo tudo que eu buscava tinha se concretizado, né? Aquele sonho e que e agora, né? A gente fica assim, ai meu Deus, mas será que eu tenho esse conhecimento todo mesmo? E como é que vai ser se chegar alguém morrendo para mim? E eu formei no início da pandemia. Né? Então, assim, é uma coisa que ninguém esperava, que os médicos mais experientes nunca tinham passado. Imagina meros mortais recém-formados. Né? Pois é uma loucura. A minha avó, ela conta uma história que o avô dela, o pai dela, alguma coisa assim, ele estava tendo a gripe, né? Foi a pandemia de 100 e tantos anos atrás. E na época não davam água para os enfermos porque não tinha cura, então deixavam o pessoal mesmo. Isso. E acho que a avó dela resolveu que não ia deixar o cara morrer sem água, sem tipo morrer de sede. E começou a dar água, só que ele estava com cada vez mais sede e começou a tomar água e curou. Sarou. Pois então assim, sem saber, ninguém sabia de nada, ninguém tinha noção da consequência, dos riscos, da gravidade.
Então, ó, foi nada fácil, viu? Foi uma coisa bem intensa e mais o DRA tava lá. E a pandemia teve alguma coisa a ver, por exemplo, com você escolher endócrino, metodologia? Não, na verdade a pandemia deu uma atrasada nessa escolha. E aí eu tava ainda, nessa época eu tinha assumido inclusive a coordenação da vigilância sanitária. E como coordenadora eu não, né, me senti na responsabilidade de não largar, então eu atrasei um pouco a exoneração, que eu já tinha decidido que uma hora isso ia acontecer. A responsabilidade absurda de estar na vigilância sanitária, na direção da vigilância sanitária durante a pandemia. Exatamente. Então, assim, e muitas pessoas passaram por esse tempo aí. Como que você conseguiu trabalhar, estudar? Eu tive grandes auxílios, assim, eu brinco que foram anjos na minha vida, porque que viram o meu sonho, o meu desejo, mas ao mesmo tempo a minha responsabilidade com o trabalho, né? Eu não, apesar de ter tido um horário flexibilizado, eu não deixava de cumprir as obrigações, mas eu tive grandes ajudas. E aí, inclusive, como consequência disso, veio depois a coordenação, né? Então, atrasou um pouquinho a minha escolha de especialidade. Eu cheguei a passar numa residência de anestesiologia. Fiquei uma semana só e desisti. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu quero... A minha filha estava com 1 ano e pouquinho. Eu já tinha... Eu brinco que eu perdi o primeiro ano dela, que foi o último ano da faculdade. Falei, não é isso que eu quero para mim. Vou agora... Quero a medicina, consegui o DRA, mas eu preciso... comecei a ver outras prioridades e segui com a pandemia no auge do recém-formado. Então, a especialidade veio depois, né, com uma necessidade minha, fruto de todo esse estresse aí. Essa jornada, né? Eu engordei muito, né, tive síndrome de burnout, e aí veio a necessidade de me cuidar mais intensamente. Terminando a faculdade de medicina, coordenando vigilância sanitária durante a pandemia. Acabou de ter uma filha. Não satisfeita, eu quis engravidar antes de acabar a faculdade. Quando eu me vi com 35 anos sem filho, eu falei, não, meu Deus do céu, meus óvulos estão ficando velhos, está na hora de ter filho. E aí foi tudo foi planejado, mas a gente não tem noção. A gente planeja, mas a gente não tem noção de como que vai ser. E filho, então, gente, só tendo para saber, viu? É maravilhoso, mas é a coisa mais difícil e mais maravilhosa de tudo que eu já enfrentei até hoje. Mesmo com toda essa história de fazeres, vamos dizer assim. E aí eu acabei passando por esse problema, né, de saúde, e veio então a descoberta da medicina funcional, primeiro da medicina funcional, né, como uma questão de cuidado, do meu cuidado, das minhas mudanças, de tudo que eu vi que era possível de melhora que eu tinha naquele momento. E depois veio a endocrinologia. E o Instituto Edras, é e-doutoras ou é alguma outra coisa? Então, o Instituto Edras vem dos pilares da medicina funcional integrativa, né? A minha necessidade pessoal de cuidado, né? Muitas vezes a gente chega no médico e foi o que aconteceu comigo. Cansada, fadigada, em sobrepeso, com sono prejudicado, larguei a atividade física porque eu não tinha ânimo nem para fazer, fazia só as obrigações mesmo de trabalho, e acabou que a gente vira um fazedor de trabalho, né, por ser obrigação. E aí eu procurei vários médicos e não encontrava o meu problema. Então, assim, como assim, né? Você tem sintomas, mas não está doente. Mas tem alguma coisa acontecendo. E aí eu brinco, existe um limbo entre o saudável e de repente você está do A, você pula para o B. E aí eu comecei a estudar isso. Falei, não, tem alguma coisa nesse meio que a medicina está falhando. E descobri a medicina funcional integrativa. Então, foi onde eu me tratei, né? Emagreci 12 quilos, consegui melhorar a minha performance de novo e falei, é isso que eu quero para os meus pacientes. Então, eu já tinha uma questão minha de prevenção, por causa da vigilância sanitária. Eu falo que quem passa pela vigilância sanitária e sai, a gente sai da vigilância, mas a vigilância não sai da gente, não. É que você fica olhando provavelmente todos os lugares que você vai, né? Você chega num restaurante e você fala, desespero. gente, isso aqui tá esquisito, cadê o colega?
que será que é lá dentro? Como é que será que é essa cozinha? Por fora, bela viola, mas como que é? Então, assim, é complicado. Ainda mais que quem já viu muitos por dentro, né? Não, e fora os problemas que deve ficar sabendo também. Nossa Senhora, que são os motivos dessas regras existirem. Exatamente. Né? Então veio mais um sonho de trazer isso que eu tinha vivido, de melhora, de saber que existe sim uma possibilidade para essas pessoas que estão nesse limbo aí, entre esse A e esse B, né? Porque, infelizmente, a medicina ainda é hospitalocêntrica, focada na doença. Claro que isso está mudando muito. Graças a Deus, isso está se modificando com a medicina funcional integrativa. Né? As pessoas elas estão se preocupando mais com o autocuidado, em viver mais, melhor. Eu falo que ontem uma amiga minha me mandou uma senhora de 90 anos. Falei, não é possível. Não é possível. Hoje eu brinco, os 90 é o novo 60. Né? Então, essa mulher que eu vi ontem no Instagram, ela não parece ter mais de 60 anos. Eu ainda brinquei com a minha amiga assim, minha amiga anestesista. Brinquei com ela, mas provavelmente ela faz atividade física, faz reposição hormonal. Não, isso aí não é só genético, não. E aí, então o Instituto veio dessa necessidade, desse sonho de trazer essa vivência e esse conhecimento na medicina funcional para o meu paciente. Bacana. Né? E o que significa o EDRAS? Né? São os pilares da medicina funcional, que a gente buscou formar uma palavra onde a gente consiga trazer esses significados. Então, o EDRAS, né? O que significa? O E de exercitar, o D de dormir bem, o R de relaxar, o A de alimentação saudável e o S de suplementar, que são os pilares para você ter uma melhora significativa na sua qualidade de vida e na sua performance. Bacana. Uma coisa que assim, eu sempre achei bem incrível essa parte da medicina integrativa, né? O que ela significa, porque ela não pensa também só no... não é só tratar alguma coisa, porque a pessoa, se ela chegou lá, ela está com um problema. Mas o que causou esse problema? Por que ela está com ele? Que muitas vezes é que nem no burnout mesmo, né? O burnout em si, ele tem alguns sintomas, mas se você tratar só os sintomas do burnout, você não tratou o que a pessoa estava, né? Exatamente. Então, assim, essa busca por tratamentos integrativos, às vezes as pessoas nem sabem sobre isso, muitos mas não sabem. Elas podem auxiliar em um absurdo de coisas, né? Então, nisso da sigla mesmo que você falou, se a pessoa lembrar o nome, ela vai meio que lembrar as siglas, quase como um cursinho mesmo. Exatamente, né? Quase que como uma forma de você não esquecer mais que você chegou até aquele problema e que o burnout, né, a síndrome de burnout, muitas vezes as pessoas procuram um médico e ele fala assim, não, mas você não tem nada orgânico. Explica pra gente o que é o burnout um pouquinho. Então, o burnout é uma doença no CID-10, na Classificação Internacional de Doença, uma doença do trabalho. Só que hoje a gente sabe que pela rotina, né, pela intensidade, pelas cobranças, pelas multitarefas que a gente vive, a gente acaba se desgastando fisicamente e mentalmente. Então, o burnout é uma doença de excesso de funções. E isso leva a uma fadiga intensa e uma... tanto metabólica quanto mental. E a pessoa ela começa a não dar conta mais das suas principais atividades. Então ela fala, não, mas minha memória não é mais a mesma. Mas minha parte física está acontecendo alguma coisa. Eu só penso em deitar. Meu Deus, que preguiça. Ainda uso o termo preguiça, não é preguiça, né? Tem alguma coisa acontecendo, eu estou depressiva. Então é um conjunto de sintomas e que não tem uma relação orgânica propriamente dita, mas existe existe sim um distúrbio metabólico associado e que é altamente tratável, né? Só que tem que ter uma mudança de estilo de vida, porque senão aquela coisa, a gente vai tratar... também, né? Não adianta só tratar, tem que identificar também. A gente vai tratar sintoma e não vai tratar a isso, base, a pressão, né? É muito interessante, porque às vezes a gente mesmo coloca funções, né, nas coisas. Então, por exemplo, você está fazendo uma coisa e não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então...
isso também influencia, né? Demais. E, assim, como é que os pacientes buscam? Eles buscam por esse tratamento ou eles chegam na clínica e você recomenda o tratamento? Não, já me buscam como referência, né, em medicina funcional integrativa. O funcional integrativa é legal também a gente explicar que, mas por que funcional integrativa? Eu conheço mais integrativo. No Brasil, o termo integrativo foi mais divulgado mesmo, né, por as referências nacionais usarem o termo integrativo. Mas essa abordagem médica, que não é uma especialidade, não é uma linha, não, é uma abordagem, um olhar diferenciado para o paciente, igual você falou, em que a gente busca identificar as causas daqueles sintomas, né? Lá nos Estados Unidos, dependendo da escola médica, houve a denominação funcional ou integrativo. Como eu falei, não quero que as pessoas confundam, não, vou pôr os dois. Aí pus os dois nomes, falei, não vai ter erro, não vai ter como não achar. E aí as pessoas já vêm para mim como referência, sem saber muito bem ainda o que se trata, mas o que é isso. Às vezes a pessoa ouviu falar, é tipo ir no psicólogo, no psiquiatra. Exatamente. A pessoa fala, eu sei que isso aqui vai me fazer bem. E eu não sei como. Sempre tem alguém que fala assim, não, vai porque eu melhorei muito. Nem sei de te explicar direito. E aí as pessoas procuram por isso. Geralmente, quase 100% já passaram por vários colegas e a resposta é, você não tem nada. Seus exames estão normais. Você deve estar cansado. Vai tirar férias. Pelo amor de Deus, gente. Férias não resolve burnout. Férias né? Faz mal para a saúde? Não, férias faz bem, mas não é o motivo. Não, tipo assim, não vai ser a solução. Entendi. Né? Porque você vai ficar preocupado durante as férias, geralmente. E você vai voltar para a função de novo. Sim. Né? Então, eu falo, não é motivo reduzir o trabalho, não é cura, vamos dizer assim, mas você aprender a lidar com o que está de fora te impactando tanto. E aí, identificando isso, eu trouxe também as estratégias neurocomportamentais para dentro da medicina funcional, né? Que é a sociologia, ou seja, o estudo do comportamento humano, junto com a medicina. Então, a medicina pegou uma base de conhecimento da sociologia e identificou o que de comportamento que a gente faz que nos adoece. E aí foi sendo empregado estratégias neurocomportamentais. E eu trago isso para o meu paciente. Não adianta eu tratar seu metabolismo, não adianta eu melhorar seu sono, não adianta eu te restabelecer para níveis de excelência de todos os nutrientes, parte hormonal, se mentalmente, se psicologicamente você continuar se comportando do mesmo jeito. Então, eu busco que o meu paciente conheça essas estratégias neurocomportamentais para ele mudar o comportamento. Então, eu brinco, não é férias que vai resolver. Férias vai ajudar num momento agudo, intenso. Mas o que vai ajudar é você mudar o seu comportamento, entendendo que existem formas de você não deixar que as coisas te impactem tanto, não deixar que as coisas te estressem tanto, não deixar que a ansiedade te consuma da forma com que hoje estamos sendo consumidos. Então, é dessa maneira que a sua forma vai ser diferenciada. Né? Achar um equilíbrio nisso, né? E, por exemplo, uma coisa que eu sei que muitos pacientes procuram quando esse processo da medicina integrativa, ele também envolve a obesidade, né? Ele também auxilia na obesidade. Eu até tenho que me tratar dessa parte também, né? Vai ser um prazer. Digamos assim, qual que é o maior vilão, assim, por exemplo, num processo de emagrecimento de um paciente que te procura? 80% dos pacientes que me procuram estão acima do peso, né? Outros 20% por questões de performance. Mas acima do peso é assim, porque é o fruto, vamos dizer assim, a consequência de um estresse crônico, de uma ansiedade, já que o cortisol é o hormônio que vai acabar levando ao efeito de engordar. Existem vários desafios para o emagrecimento, né? Posso citar alguns aqui que eu considero os principais. Primeiro, estresse e ansiedade, por questões relacionadas ao cortisol, que é o hormônio que tem que estar em grande equilíbrio, ele é importantíssimo, porque sem ele a gente também não tem ânimo para nada, a gente não vai acordar bem de manhã, mas picos reiterados de cortisol, que é o que acontece quando a gente está estressado, ansioso, vão fazer o efeito principal de você reter gordura, ou seja, economizar energia, porque o cérebro entende que você está em risco de vida.
O cortisol é o hormônio do risco de vida. Se você sofrer um acidente, se você for assaltado, é o cortisol que vai ser liberado nessa hora. Só que uma coisa é você ter um pico de cortisol uma vez ou outra. Outra coisa é você ter o dia inteiro o pico de cortisol. Vai afetar a memória, vai consumir energia intensamente, vai te dar mais fome, mais vontade de comer. E aí Eu estava lendo um livro esses dias que é o Nação Dopamina. Sim. Né? Ele fala muita coisa sobre isso também. Sim, com certeza. Repercute na serotonina, na dopamina, nos hormônios do prazer. Por quê? Porque você acaba levando a um processo metabólico altamente prejudicial. Então, quais são os principais inimigos aí? Estresse e ansiedade. A classe médica, infelizmente, se preocupar somente com atividade física, dieta e medicação. Isso vai fazer você emagrecer e rebotar de novo, porque não se sustenta. Eu já passei por uns 3, 4 desses, mais ou menos. Não se sustenta. Só que eu acabo sempre ou estabilizo um pouco, depois eu entra volto. num platô e não consegue perder mais. Então, existe toda uma explicação metabólica para isso. E aí, o outro inimigo é não tratar o metabolismo. Né? Porque o que é o metabolismo, sabe? É o sono, o gasto energético, como que está seu metabolismo basal, está baixo, como que estão os níveis de excelência, os níveis de nutrientes para você produzir substâncias importantes no seu organismo. Então, o metabolismo é essencial para que você sustente esse emagrecimento e que você consiga chegar no seu principal objetivo, que nem todo mundo consegue. E qual que é o outro grande inimigo? O vitimismo. Vitimismo está dentro das estratégias neurocomportamentais, é um instinto, todos nós temos, só que se a gente não sabe lidar com ele, a gente vive assim, ó vida, ó céus, ó meu Deus, por que isso só acontece comigo? Mas eu mereço comer esse docinho agora. Eu mereço, vou chutar o balde dessa dieta porque eu mereço. Deixa eu comer pizza só hoje. Só hoje, eu mereço, eu trabalhei hoje, demais, estou muito cansado. Então, isso atrapalha a visão, olha aí o comportamento. Sim. Atrapalha demais o processo. Né? E emagrecer é um processo, não adianta. Tem que ter disciplina, tem que ter objetivo, né? Sammy, mas falam comigo que eu não sou focado. Está faltando comportamento. Por quê? O foco vem de você aprender como lidar com essas coisas que te deixam fora do seu objetivo. Então, você acaba fugindo, aí um dia foge, no outro foge também. Num determinado momento, você não... hoje eu não vou na academia não, que eu estou muito cansado. E aí, quando a gente vai ver, é o vitimismo agindo. Então, eu ensino a lidar com o vitimismo. Mas tem como não vitimizar? Não tem. É um instinto, faz parte, desde quando a gente sai da barriga. No Nação Dopamina mesmo, é uma psiquiatra, se não me engano, norte-americana. Ela fala que a gente tem uma tendência a buscar o prazer o tempo inteiro, que é o que a sociedade, entre aspas, atual, ela diz que a gente... Isso, imediatismo. Então, é exatamente isso de você buscar essa recompensa. Sim. Ou, por exemplo, é uma recompensa porque eu estou sofrendo, é uma recompensa porque eu estou cansado, é uma recompensa por isso, por aquilo. E existem formas de lidar com isso, isso não vai deixar de acontecer, só que existem formas de você treinar o seu cérebro, né, com neuroplasticidade, mindfulness, a ciência já aceita e aprova isso com comprovações científicas, de que o seu cérebro ele é treinável como uma criança, um cachorrinho, e você consegue, então, viver de forma mais leve, mais tranquila, sabendo lidar com essas coisas, sabendo lidar com o processo em si. E tem que saber que não vai ser fácil. Só que existem dois difíceis, o que você está e o que você quer alcançar. E aí é uma escolha, qual difícil você quer seguir. Né? E tem um outro aspecto interessante também da medicina integrativa, da funcional, né? Que é a parte da performance. Muita gente acha que a performance é para esportista, tipo, o cara, sei lá, vai correr nas Olimpíadas, alguma coisa assim. Mas a gente precisa de performance no dia a dia, né? Então, com certeza. Como é que funciona isso, por exemplo, para você explicar isso para as pessoas? A performance, realmente, ela começou com a parte esportiva, porque é mais fácil você medir, né? E empresarial, porque aí foi muito para o lado da parte de gestão, de empresas. Na área da saúde, né, é claro que a forma de medir, então a performance tem que ser medida. Né? O esporte esportista de alta performance. Nossa, ele tem alto rendimento com pouca coisa. Então, é isso.
É manter um alto rendimento seu, da sua vida, com qualidade de vida, e mesmo na idade que você tiver, mesmo com o trabalho que você tem, mesmo com multifunções, com multitarefas. Então, dentro da parte do meu estudo em performance, eu foco nas nossas 5 performances: física, sexual, defensiva, metabólica e vou ter que falar de novo. Dá quase para fazer um EDRAS com isso. Dá quase para fazer um EDRAS. Física, sexual, defensiva, metabólica e mental. Então, foi a doutora Sarina que desenvolveu esse estudo dividindo desse jeito, né, nessas 5 performances. E eu utilizo isso para explicar para o paciente que todos esses processos precisam ser trabalhados, precisam ser melhorados para que a pessoa alcance o seu objetivo, que é melhorar a qualidade de vida. Com o quê, por exemplo? Com soroterapia, implante? Isso é feito com uma avaliação completa do paciente. Então, a minha consulta não dura menos que 2 horas. É impossível. Porque eu preciso entender... Eu acho que eu nunca vi um médico que dá consulta desse tempo, mas faz total sentido. Não tem como. Eu preciso entender até com o que ela trabalha. Eu preciso entender como que ela enxerga as coisas. As pressões que ela tem em cima dela. Exatamente. As queixas clínicas e a avaliação laboratorial, né? Então, eu faço um apanhado geral disso tudo e a gente monta um plano de tratamento. Esse plano de tratamento envolve tratar as queixas e as causas. Então, causas a gente vai tratar como? Melhorando os nutrientes essenciais que sempre estão lá no pé, sempre estão muito baixos. Gente, preocupem com os seus nutrientes, preocupem com o seu metabolismo. Não tem como. Mas eu estou bem, eu não tenho nada. Doutora, eu não tenho nada. Realmente, você não tem hipertensão, você não tem diabetes, você não tem doença neurodegenerativa, você não tem câncer. Mas se você tem sintomas, porque as pessoas falam assim para mim, Ivan, doutora, é da idade. Isso faz parte da idade. Não, quando eu tinha 20 anos, eu aguentava. Não, gente, isso não faz parte da idade. Isso é prejudicial. Isso tem alguma coisa errada acontecendo no seu organismo. E aí a gente vai colocar em níveis de excelência. E a gente tem como possibilidade terapêutica a soroterapia, o implante hormonal. O que é a soroterapia? É a utilização de nutrientes, ou seja... o que a pessoa precisar repor, vitamina B12, C, B9, complexo B e um arsenal gigantesco, via venosa ou intramuscular. Por quê? Se você tem um processo de adoecimento acontecendo, porque se você tem sintoma, você ainda não está doente, mas existe um processo de doença acontecendo. E a gente quer o quê? Evitar a doença. Sim. Então, o meu principal objetivo é prevenção, e aí a gente tem que cortar isso aí. E aí eu vou colocar dentro do seu organismo de forma mais rápida, eficaz, não precisa passar pelo intestino, que também está doente, né? Geralmente, quando existe esse processo acontecendo, existe uma inflamação crônica, subclínica, ou seja, toda doença crônica começa com uma inflamação. E essa inflamação a gente consegue reverter, por isso que a gente consegue eliminar aí uma diabetes que leva 12 anos para acontecer, mas a pessoa já está com resistência insulínica, já está com hemoglobina glicada alta, glicose de jejum no limite, mas ainda não está diabético. Vou esperar ficar diabético? Não. Vou tratar ali para ela poder voltar numa performance metabólica adequada e não adoecer. Então, a gente coloca essa possibilidade de soroterapia, porque o intestino está inflamado também. Então, ele tem uma redução de absorção de nutrientes, a gente chama de disbiose intestinal. E como eu vou tratá-lo antes de ele voltar a performar bem, eu vou colocar esses nutrientes via venosa. Isso acelera demais o processo. Ajuda muito a pessoa já em um mês sentir melhora do cansaço, melhora do sono, já está mais disposto, várias queixas que ela tinha na consulta, ela já consegue melhorar. E a parte hormonal, que a gente tem hoje como a principal via e com o menor risco, com o menor efeito colateral, o implante, que nada mais é. A pessoa, mas o que é isso, o chip? O que é o chip, doutora? Você vai me chipar, né? Como assim? Vai pôr um chipzinho, que as pessoas pensam em chip de celular. Não, é um comprimido que é colocado no subcutâneo, uma incisãozinha muito pequenininha, e ele fica ali liberando uma quantidade diária controlada de hormônio para que ele possa estar repondo os nutrientes. Focado sempre em metabolismo, focado sempre em modulação hormonal, tá? Então, o nosso principal objetivo não é estética, mas, gente,
Quem não quer ficar bonito? Né? Quem não quer... A minha próxima pergunta para você, depois de você responder tudo isso, seria: e de onde que surgiu essa harmonização glútea no meio disso? Pois é isso, é o bonito. Então, quem não quer ficar bonito? E o hormônio, ele é metabólico e vai trazer beleza, vai ganhar massa, vai criar músculo. Então, até fiz uma crítica à legislação do conselho no meu Instagram, tá lá. Como que o Conselho de Medicina enxerga músculo como estética? Isso não existe. Músculo é saúde. Você vai envelhecer bem com músculo. Você vai ter autonomia, independência. O músculo preserva o osso. Então, pensar em fraturas a partir dos 70 anos. Muita gente está... A vovó está limpando a casa, cai e fratura o fêmur. Se ela tivesse músculo, ela não iria fraturar. Então, o músculo é longevidade de performance. Então, o hormônio, ele busca tudo da modulação hormonal e focar em músculo. Então, eu brinco. Meus pacientes são muito obedientes. Eles não tratam sem atividade física. Então, a atividade física está lá no EDRAS. Então, quem me procura sabe, não tem como. A alimentação, eu tenho uma equipe multiprofissional. A nutricionista está comigo. Vai ter que equilibrar a alimentação. Mas é muito difícil? A gente busca de uma forma que seja o mais tranquilo, mas não tem milagre, né? Eu falo, não tem milagre. Não tem. E ajudar tanto. Ainda não apareceu. Se aparecer, claro que tudo que é para facilitar, a gente utiliza, né? Sim. Soroterapia, as medicações. Num primeiro momento, a pessoa fala: doutora, mas eu tô compulsiva. Tá mesmo, cortisol tá lá embaixo, não tem ânimo para nada. Isso é irracional, Ivan. Você é desfocado, você não tem foco na sua dieta. Não é isso. O seu cortisol está tão baixo que no final do dia, geralmente, o que as pessoas têm de compulsão alimentar? No final do dia, por doce. O que é isso? Cortisol, que está baixo já de tanto pico que fez, e a pessoa não está aguentando mais. Aí o corpo, o cérebro, irracionalmente fala: meu Deus, preciso de energia. E onde que ele vai? O açúcar. O açúcar é a principal fonte de energia. Então, tudo se explica. Tudo. Só que as pessoas acham que tem milagre, mas não tem. Mas existe uma explicação, que não é sua preguiça, não é porque você não é focado. E não é comer cenoura quando quer comer doce também. Não, também não. Não adianta. Viu? Mas existem... Viu? Mas existem estratégias muito melhores que a cenoura, que vão trazer uma saturação para suas papilas gustativas, que vão te deixar mais saciado. Então, hoje a medicina, graças a Deus, está facilitando muito o processo. Mas a gente ainda tem que dar os nossos passos. E no meio de tudo isso, como é que ficou a harmonização glútea? De onde que surgiu isso? Então, a minha irmã gêmea, eu tenho irmã gêmea, tá, gente? Então, quem vê uma acha que é a mesma que tá falando. Ela é biomédica e enfermeira. E tá na área da estética há 14 anos. Quando eu comecei lá, ela começou na estética e ficou. Eu fui mudando, né? Mas aí, ela, na área da estética, eu já tinha um pezinho na estética. Gêmea, né? Então, assim, nós somos univitelínicas, então assim, a gente tem uma proximidade muito grande. Mas, eu falei, não estou fazendo medicina para fazer estética, isso eu já tinha um pouquinho em mim. Só que as pacientes, principalmente as mulheres, que me apresentaram isso, você acredita? As próprias pacientes que emagreciam falavam: doutora, agora você vai ter que dar um jeito nisso aqui. O que você me recomenda? O que eu posso fazer? Não. Caiu tudo, tá tudo flácido. Tem a tal do face de rosto derretido, não sei se você já ouviu falar do Ozempic, né? Então, as pacientes que me apresentaram. E quando a pessoa emagrece, ela derrete mesmo, né? Tipo, tem uma sensação de... Se for um emagrecimento muito rápido, então pior ainda. Né? A gente sempre foca no emagrecimento mais controlado, com hipertrofia, para isso reduzir, mas não adianta. Né? Eu, por exemplo, perdi 12 quilos em 3 meses. Como que não ia derreter? Né? E aí, as próprias pacientes que me apresentaram trouxeram para mim. Então, os grandes nomes da bioplastia, da remodelação glútea, quem me apresentou quem trouxe para mim foram as próprias pacientes. Eu falei: eu não vou mandar essa paciente para ninguém, não. Eu vou começar a fazer isso. E eu, como um pezinho na estética, né, resolvi fazer o curso e aí cheguei à remodelação glútea para juntar as duas coisas. Certo, interessante. E assim, uma coisa que é muito diferente, que vários médicos comentam, inclusive teve uma conversa que eu tive com a doutora Isabela Andrade, que ela trabalhava exatamente nessa parte de emagrecimento, de metabolismo, só que ela falou assim: eu não aguentava mais o paciente, depender do paciente para o resultado.
Sim, tem isso também. Né? Ela falava assim, eu sentia, como profissional, me sentia extremamente frustrada. Por mais que eu conseguisse muitos casos interessantes, muitos resultados, tinha muito paciente que eu confiava que ia dar muito certo, que eu ficava assim, torcendo por ele, só que eu me frustrava. E quando eu decidi ir para estética, foi exatamente a mudança que eu queria, porque o resultado dependia de mim. Sim. Depende do paciente, do metabolismo, obviamente. Isso conta muito, né? Porque a mudança de estilo de vida, eu brinco que 50% é o que eu, médica, tenho de conhecimento e arsenal terapêutico para te oferecer, e 50% depende do paciente. E aí a gente fica altamente dependente de que o paciente faça a parte dele. Então, dentro da medicina, dentro do meu plano terapêutico, eu reforço o tempo todo. Depende de você. Depende de você. Você quer mesmo? Olha, é um tratamento caro. Tem certeza que você vai... Então, eu vou tentando fazer essa lavagem cerebral, inclusive quando mexe no bolso, acaba mexendo mais, para o paciente perceber da importância da participação dele no processo. Mas, realmente, a gente fica frustrado quando... E mais ainda quando o paciente fala, não, mas eu estou fazendo tudo, doutora. Ah, mas eu tudo que você mandou e não alcança os resultados. E aí a estética é aquilo ali, né? É imediato, antes, depois. Claro que isso, para um médico, é tudo que a gente quer. Né? É trazer um resultado imediato para o paciente, que ele consiga ter ali uma felicidade na hora, e a gente vê também, a gente conseguir, poxa, foi isso, eu fiz isso e só depende de mim. Então, isso conta muito também, né? Não posso negar, mas o que acabou acontecendo foi os próprios pacientes me apresentarem. E você vendo o resultado, assim, da harmonização glútea, o que você sente, assim, com as pacientes? É uma sensação assim indescritível em relação à satisfação do paciente, né? Ao que realmente, nossa, doutora, era isso que eu sempre quis. Nossa, ouvir essa frase é bom demais, né? Então, trazer autoestima, e aí vem outro fator das estratégias neurocomportamentais. A autoestima. Claro que a autoestima não é só se sentir bonito, mas isso conta bastante. E aí eu trabalho sempre em cima da importância da autoestima, de você se amar, independente de ter bumbum ou não, tá, gente? Então, tem que se amar com bumbum e sem bumbum. Então, eu faço esse trabalho um pouquinho antes, para a pessoa se valorizar, porque a autoestima é o segredo do sucesso em tudo. Até, por exemplo, se o resultado se ela não tiver autoestima, ela vai ficar satisfeita no início, depois ela já vai falar, doutora, não estou mais feliz. Tem muita gente que acha que o procedimento estético é que vai dar autoestima para ela. Pois é. Exatamente, é isso que eu tento colocar, né? Levo para minhas pacientes. Olha, se você tiver com autoestima abalada, não vai adiantar o procedimento. Ele vai ser uma empolgação momentânea e depois você vai voltar a ficar frustrada, ou por outro motivo, ou porque agora eu quero um bumbum maior, ou porque ficou um buraquinho aqui. Então, assim, é importantíssimo a pessoa ser trabalhada nesse processo. E aí eu amo como eu amo o bumbum, eu amo as estratégias neurocomportamentais, porque a pessoa consegue enxergar que, olha, não é isso mesmo? Não é que é por aí? Não é que... Eu nunca tinha pensado desse jeito. E aí elas começam a se treinar para melhorar na questão comportamental. E se você não tivesse conversado também. Aquele tempo todo com ela, você não chegava em nada disso, né? Nada disso, com certeza. Que é interessante pra caramba. Muitas estão me procurando já, assim, faz bumbum, né? Igual, acaba que a gente começa a virar referência. Não, mas e aí as pessoas chegam lá e falam, mas você é endócrino? Como assim? E acabam me perguntando isso que você perguntou. Mas eu não tenho como. Mesmo quando a pessoa vai só com o objetivo de bumbum, eu não consigo tirar o resto do processo todo do atendimento. Então, acabo trazendo... Na hora que eu olho o exame, olha, sua B12 está baixa. Olha, você tem que tratar isso aqui. Não está cansada, não? Então, acaba que a pessoa vai... Falando em não estar cansada não depois de tudo isso, você ainda tem aquelas trocentas tecnologias na clínica, né? Tem tecnologia. Como é que você recomenda isso? Além de todos esses tratamentos, ainda tem as tecnologias, ainda tem os aparelhos. O Instituto, com a questão da remodelação, acabou que o EDRAS, aí a gente coloca Medicina Funcional Integrativa e Estética Avançada. Veio a Estética Avançada. Inclusive, né, incorporei a minha irmã, tem uma dermatologista, e aí a gente...
pela busca de mercado mesmo, hoje não é muito difícil ficar fora da estética. E a gente foi incorporando... Cumprir o integrativo, exatamente, na verdade, né? Exatamente. E hoje a tecnologia está muito rápida, né? Então a gente quer trazer inovação, trazer o melhor sempre, e aí a gente não tem como ficar fora de tudo que a estética tem para oferecer. Então, esses aparelhos, essas novas tecnologias são colocadas de acordo com a necessidade de cada paciente. Eu falo que exageros, eles trazem problema em todos os sentidos. Então, é o que o paciente precisa, é o que ele vai ficar melhor, é o que vai ser de melhor resultado para o paciente, mas aí a gente tem que estar lá para ser oferecido, né, em caso realmente de necessidade. E tem uma outra coisa também que é interessante, que você costuma abordar muito nas tuas redes sociais, que é a estimulação de colágeno. Né? Então, qual que é o produto que você recomenda assim, para estimular o colágeno, geralmente, nos glúteos? Então, assim como o bumbum, Ivan, eu fui estudar muito, né? Falar, como que eu vou? Eu uso o PMMA, né? 100% das vezes eu recomendo o PMMA, tanto para bioestímulo de colágeno quanto para volume, né? E por quê? Exatamente por ser um produto fantástico, né? Sammy, tem colega minha que me ligou. Você é doida? Meu Deus, como assim? Você vai mexer com PMMA? Sammy, você vai perder seu CRM. Aí eu falei, gente, não é possível. Daí eu fui estudar. Comecei a estudar. E o que eu cheguei à conclusão, e não estou falando de qualquer estudozinho, não. Estou falando de revistas conceituadas, de estudos internacionais, FDA, estudos duplo cego. Então, assim, não tem falta de ciência nisso, né, no PMMA. E tem muita gente que tem uma... Eu não lembro quem que citou aqui numa entrevista, mas a pessoa falou que, inclusive, por exemplo, em relação a fios, por exemplo, tem muito mais estudo sobre a segurança do PMMA do que sobre a segurança dos fios. E fora os resultados, né? Que não tem nem o que se comparar. E aí eu recomendo o PMMA. Tem paciente que já vem, infelizmente, com uma impregnação da polêmica do PMMA na cabeça, porque, né, a gente sabe, a mídia, os grandes problemas aí que a gente teve com outros produtos, hidrogel, silicone industrial, que foram confundidos. Para mim é uma confusão meio objetiva de se fazer a confusão. Mas eu mostro tudo para o paciente, a total segurança e, inclusive, o conflito de interesse que existe nesse processo. Mas por que você quis continuar, então, com um produto polêmico? Porque, para mim, é o mais seguro de todos. Um produto permanente que vai fazer com que o paciente tenha que passar por 1, 2, no máximo 3 sessões, porque eu trabalho com quantidade de volume de segurança. Imagina, o maior risco hoje de você fazer um procedimento estético, que seja um bioestímulo de colágeno, um volume, uma harmonização, né, no rosto, no bumbum, é o procedimento. Né? No caso do bumbum, anestesia, o procedimento em si que gera o processo inflamatório inicial. Então, quanto menos eu tiver que fazer procedimento nesse paciente, menos risco ele tem. Uma coisa que é interessante sobre isso é assim, a pessoa fala, não, mas o ácido hialurônico é mais seguro. É seguro também, é muito seguro o ácido hialurônico, tanto que muita gente usa. A questão nisso que você está falando é, por exemplo, digamos, eu começo a fazer procedimento aos 30 anos, por exemplo. Com ácido hialurônico eu vou fazer, digamos, uma vez por ano por 40 anos. Exatamente. Dá um exemplo. São pelo menos 40 procedimentos. Isso. Número de procedimentos altíssimo, com toda vez que você faz o procedimento, risco em relação ao procedimento. O PMMA, em relação à técnica, então, o que eu recomendo sempre para os pacientes? Profissional habilitado, procurem profissionais que estejam altamente habilitados para fazer, e sendo que PMMA, gente, é só com médico, tá? Não pode ser feito por não pode ser feito por esteticista, por biomédico, não, é só médico, então procurem médicos habilitados. E a técnica, por quê? Se você procurar um médico habilitado, vai estar utilizando a técnica certa. E outra então, coisa, essa é a grande segurança. Não é um produto que é barato. Exatamente. Né? Então a pessoa vai falar, não, vou pagar R$1.000 para fazer... Não é PMMA, gente. De jeito nenhum. 2.000 também não é PMMA, não, gente. Não confiem. Tá. E aí, assim, se certifiquem do produto, peçam para abrir a caixa na sua frente, peçam para ver o produto, ver se está lacrado. Então, existem várias formas da gente fazer com segurança. Inclusive os próprios fabricantes, né? Por exemplo, tem no Biosimetria que tem uns videozinhos que mostram da textura. Exatamente. No próprio podcast tem a Tabita mostrando como é a seringa de PMMA. Eu vi a Tabita mostrando. Né? Então, é bem interessante de a pessoa buscar essas informações também para ela ver sobre aquilo. Porque o pessoal
vai falsificar nome, vai fazer um monte de coisa. É, o que mais tem. Né? O Metacril, por exemplo. O Metacril não existe e vai fazer anos. E tem gente que fala, não, eu fui aplicar Metacril. Gente, não é Metacril. Não é Metacril, gente. Não existe mais. O PMMA é um metacrilato de 4ª geração, né? Então, assim, o Metacril já foi... e aí confundem, Metacril foi proibido, então o PMMA está proibido. Não, o PMMA é permitido, autorizado pela Anvisa. Então, assim, não tem como. Eu falo, médico, dentro desse nível de conscientização que eu trabalho, não tem como eu colocar um PMMA na pessoa com altíssimo risco, sabe? Então, não tem mesmo. E até a questão do... eu estava olhando na bula, né? Na bula diz que é alto risco. Né, o nível 3 alto risco, mas você que trabalhou na vigilância... registro, né? Você que trabalhou na vigilância sabe que não é que o produto tem risco. Não, é a forma de registrar o produto, né? Então, existe toda uma classificação para você registrar um produto na Anvisa. E aí, por ser injetável, pelo que ele se propõe... Ele é permanente. Exatamente. Aí, lá na Anvisa, ele é classificado como de alto risco para o registro. E aí vem questões de taxa, de tempo de duração desse registro, e é um mundo de coisas. Então, isso, na verdade, significa que o registro ele é muito mais difícil rígido. de ser obtido. Exatamente. É um aí sim, o registro que é altamente controlado. Para você conseguir esse registro, tem que ser assim, tem que ser muito bom mesmo para fazer, porque é complicado. Fazendo uma última pergunta aqui, doutora. Uma outra dúvida que é muito comum é em relação à celulite, né? Tem gente que pergunta assim, de que adianta eu colocar mais volume no bumbum se eu tenho muita celulite? A celulite é o grande mal aí, vamos dizer assim, de todas as mulheres, né? Toda mulher deseja zerar a celulite. Então, primeira coisa, como eu gosto de nível de conscientização, não existe... Zerar a celulite é muito complicado. Claro que o procedimento que a gente faz de subincisão, de romper o septo fibroso, que inclusive o Dr. Shakur faz com tamanho esplendor e que foi que criou o Gold Incision, traz resultados fantásticos, né? A gente faz com bioestímulo de colágeno e, por ser o PMMA o maior produtor de colágeno, dentro de todos os estudos comparativos, é o que traz mais resultado, eu utilizo o PMMA. Né? Eu acho que é o mais vantajoso de todos, com subincisão. Então, a gente vai romper o septo fibroso, sendo que celulite grau 1 e 2 a gente já consegue só com bioestímulo, fazendo o procedimento de bioestímulo. Celulite grau 3 e 4, que é aquele buraquinho mais fundinho, a gente tem que romper o septo fibroso, descolamento, para que a celulite saia dali. Lembrando que se não fizer o bioestímulo de colágeno, né, a pele que não está tratada, né, essa pele precisa ser tratada, ela vai acabar voltando. Mas eu utilizo também o PMMA e o procedimento correto para tratar a celulite. Então, assim, altamente eficaz, resultados, a mulherada adora também, as pacientes ficam muito satisfeitas, mas lembrando sempre da conscientização, né? Doutora, que papo massa, que bacana. Obrigada. E, assim, gostei muito. Muito obrigado. Não sei se você quer mandar um recado, falar mais alguma coisa, dizer alguma coisa para as pacientes, para o pessoal que te acompanha. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E mais uma vez falar, né, para os meus seguidores, para os seguidores do Pode Harmonizar, em relação ao PMMA, a remodelação glútea, é um procedimento altamente seguro. Né? Eu não falei, mas eu utilizo a Biosimetric, né? Existem só 2 fabricantes no Brasil. Eu trabalho com a Biosimetric porque eu vejo que eles têm um altíssimo comprometimento com a qualidade do produto, questões de estudo, são muito comprometidos com o profissional também, né? Então, estão o tempo todo nos dando muita segurança, junto com a gente, e que para ficarem sempre alertas com o que vai ser utilizado, quem vocês estão procurando, cuidado com o valor que oferecem, mas que é altamente possível ficar muito satisfeito, muito feliz, com um bumbum agora corporal, de tecnologia agora tem até, eu brinco, eu falo, tem até pepeca sendo trabalhada, preenchida, trazendo aí um rejuvenescimento íntimo, a gente faz lá também. Então, assim, dá para trabalhar as duas coisas. E não esqueçam da saúde, gente. Beleza, sem saúde
fica muito E, capenga. aproveitando, onde é que fica o Instituto Edras? Como é que as pessoas ficam sabendo mais sobre ele, sobre você? Então, o Instituto Edras fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Pelo Instagram, @Instituto Edras, ou o meu Instagram, @doutora Samia Lacorte, e lá tem todas as informações, acesso à minha assistente, à secretária, a mim, todas as dúvidas que quiserem tirar. Tem muitos né? posts bacanas, informativos. Muita informação para tirarem dúvidas. A gente tem uma landing page também da harmonização glútea. Então, no Google, se você pesquisar Instituto Edras, remodelação glútea, você vai encontrar a landing page toda explicativa também. Então, assim, informação, tem paciente que já chega lá todo informado já. Então, é só buscar. Isso é uma coisa muito interessante, tem cada vez mais médicos falando isso pra gente. Nossa, o pessoal chegou e já sabia tudo sobre o Já procedimento. sabe tudo. É massa, é muito bom. Eu gosto mais desses, porque aí já vem Facilita assim. a vida. Teve uma que falou assim comigo: doutor, eu sei até quando foi a data que o PMMA foi criado. Eu sei que ele é usado no cérebro, ele é usado no olho, ele é usado no coração, é usado na cirurgia ortopédica. Nossa, você está dando aula de PMMA. A paciente já estava dando aula de PMMA. Não, já explicou tanto para as pessoas em volta que Exatamente. acaba sendo mesmo. Acaba sendo mais ou menos como, tipo, a pessoa, eu fiz tatuagem porque tal coisa. Você acaba, quando você conhece mais sobre o PMMA, acaba sendo muito isso também, né? E eu fico feliz, os pacientes que fazem isso, eles demonstram que eles estão comprometidos com a saúde, Sim. né? Então, eles estão preocupados, querem muito, mas existe uma preocupação com a saúde. E como é colocado de forma muito errado na mídia, eles buscam informação. E aí vão lá confirmar com a gente, né? Mas é muito bom quando eles já chegam com essas, com toda essa construção aí de conhecimento. Sim, exato. Doutora Samia, muito obrigado por ter vindo aqui, por toda essa aula que você deu pra gente hoje, por contar a tua história, compartilhar das tuas coisas, dos teus feitos também, porque é incrível, é realmente incrível toda essa trajetória que você teve. Obrigada por você estar trazendo esse podcast para a gente, né? Para os pacientes já terem acesso também a mais essa informação. Então, isso é assim, extremamente válido, tanto para a sociedade médica quanto para os pacientes. Olha como que você, né, divulga as informações corretas com os profissionais adequados, com os grandes conhecedores aí, pesquisadores, inclusive. Então, assim, isso é esplêndido, isso é importantíssimo para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor com a harmonização glútea. Obrigado. Gente, até o próximo capítulo de Pode Harmonizar. Se inscrevam no canal no YouTube, sigam no Spotify, aquelas coisas de sempre que você já sabe. Um abraço, até o próximo episódio.